O ouvinte Lauro Caldeira Lema, da Avenida Ipiranga, pergunta: a Terra já tem uma certa evolução. Não é um mundo inferior. Por que Deus permite a encarnação entre nós de espíritos bandoleiros, assaltantes desalmados e cruéis? É claro que, de acordo com a doutrina espírita, a Terra é um mundo ainda em evolução. Como dizia o grande químico e físico inglês Sir Oliver Lodge, o homem não é uma criatura acabada, é uma criatura em desenvolvimento. Ela ainda não teve o seu acabamento. Ora, esta expressão de Sir Oliver Lodge concorda perfeitamente com aquilo que as filosofias existenciais do nosso tempo afirmam a respeito do homem. O homem é um projeto, quer dizer, é uma espécie de projetil lançado sobre a Terra, que vai do berço até o túmulo. E, assim sendo, o homem, de acordo com a opinião de um filósofo existencialista alemão, Heidegger, o homem se completa na morte. Sendo assim, nós poderíamos dizer que o homem, ao chegar à morte, ele atingiu o fim da sua trajetória e se completou. Para Heidegger, que foi até considerado por Sartre como um filósofo místico, esse completamento do homem se dá naturalmente após a morte no plano espiritual. Para o espiritismo, na verdade, o homem não se completa na morte. O que se completa na morte é apenas uma existência do homem na Terra. Percorrendo esta existência do princípio ao fim, o homem vai desenvolvendo as suas potencialidades internas, vai aprendendo através da vida, na escola da vida, aquilo que necessita para se tornar um espírito mais livre, mais liberto das paixões inferiores, que tanto o seu corpo como o seu espírito trazem ainda como heranças dos planos inferiores da criação de onde ele veio. Entretanto, de existência para existência que o homem vai se completando no seu desenvolvimento espiritual, como criatura espiritual. Assim é natural que nós tenhamos na Terra, que é um mundo ainda inferior em evolução, não só no nosso sistema solar, mas em todo o universo, é natural que existam ainda muitas criaturas maldosas, muitos espíritos em estado bem próximo da vida selvagem e de entendimento curto, incapazes de se adaptar à civilização que se desenvolve apenas no tocante a uma faixa mais elevada da população terrena. Há, portanto, uma defasagem, uma distância inevitável entre as faixas inferiores da população terrena e as faixas mais elevadas. É claro que essa defasagem irá desaparecendo na proporção em que a evolução se processar, como ela realmente está se processando. Ora, Deus não poderia deixar de permitir a encarnação na Terra daqueles espíritos que mais necessitam de evolução e que estão ligados a nós. A presença desses espíritos ao nosso redor, dessas criaturas malfazejas, malfeitoras, infelizes, essa presença não é uma determinação de Deus. É uma consequência das nossas próprias vidas passadas, quando nós tivemos o prazer, a satisfação em participar das atitudes inferiores dessas criaturas. Posteriormente, nós evoluímos. Mas essas criaturas não conseguiram evoluir. Elas ficaram ainda atrasadas no seu processo evolutivo e muitas vezes fomos nós os responsáveis pela sua situação inferior, porque no nosso egoísmo, nós, uma vez alcançando uma posição mais elevada, não as ajudamos, mas, pelo contrário, as prejudicamos com atitudes infelizes no passado. Assim, essas criaturas retornam ao nosso convívio na Terra. Mesmo em meio da civilização, já em desenvolvimento mais adiantado, elas aparecem ainda com a sua brutalidade primitiva, aquela brutalidade que nós mesmos ajudamos elas a conservarem em virtude das injustiças que praticamos contra elas. Não sofremos nada por acaso na vida terrena. Tudo o que acontece conosco tem uma causa.
é o efeito de uma causa. Diz a ciência, como nós sabemos, que não há efeito sem causa, em parte alguma. Onde aparece um efeito, nós podemos estar certos de que há por trás uma causa, um motivo para que este efeito apareça. No Espiritismo, há uma lei semelhante que diz assim: não há efeito inteligente sem causa inteligente. Por trás de qualquer manifestação que demonstre a existência de uma inteligência, existe forçosamente uma causa inteligente. Assim, não é Deus quem nos coloca nessa situação. Deus, como a inteligência suprema do universo, controladora de todo o universo pelo seu pensamento, ele nos impulsiona sempre em direção ao bem. Mas ele não pode nos tolher o livre-arbítrio, porque se Deus nos tirar a liberdade de agir, de escolher, de optar, ele nos tirará também a responsabilidade. Tudo o que fizermos, então, será de responsabilidade dele, Deus, e não nossa. Ora, Deus pretende o desenvolvimento das criaturas espirituais conscientes, racionais, responsáveis e livres. Deus não quer fazer bonecos nem autômatos. Nessas condições, ele não vai impedir absolutamente que se cumpram as leis que ele mesmo estabeleceu, leis inteligentes que determinam a necessidade do convívio de criaturas que, na realidade, estabeleceram relações negativas no passado e hoje precisam resgatar este passado na Terra, avançando para dias melhores e para condições melhores de existência. Assim, estejamos certos, a atividade benéfica do pensamento de Deus e, consequentemente, das entidades espirituais que respondem pela nossa situação na vida terrena, esta atividade não tem nenhuma nuance maldosa, nenhuma intenção inferior. Essa atividade se desenvolve no sentido do bem. E se nós sintonizarmos o nosso pensamento e o nosso sentimento com esse sentido, se nós nos ligarmos, por assim dizer, radiofonicamente à estação do bem, nós então estaremos ligados de fato àquela força e àquele poder que nos ajudará a nos melhorarmos sempre e cada vez mais.